Vamos lá, meus irmãos, começando nossa quinta aula de introdução ao Novo Testamento 1. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Hoje, enfim, iremos falar um pouco mais sobre o Novo Testamento, sobre o cânon, sobre a língua original. Nós estaremos entrando, enfim, depois de todo aquele período interbíblico que gastamos 4 aulas, né? São por volta de 400 anos. Então, nós gastamos assim um período bem significativo. E hoje eu vou estar fazendo um apanhado aqui entre o material nosso do livro-texto, Panorama do Novo Testamento, do Roberto Kundry, juntamente com outros materiais do professor Jair Ribeiro. Então, a gente vai passear aqui, vai ser muito legal. Eu não tenho dúvida que vai ser uma noite muito, muito boa, tá bom? Como é costume, quero lembrar para os meus irmãos que as nossas aulas são gravadas, para que a gente possa estar utilizando esse material depois, principalmente vocês estudando. Aos nossos irmãos e irmãs que queiram fazer o curso em EAD, aos alunos em EAD, gravamos porque essas aulas são parte do currículo, e gravamos também para abençoar o maior número de irmãos, onde que essas aulas cheguem, né? Se alguém quiser alguma informação, na descrição desse vídeo ou desses áudios, tem os nossos e-mails, ou me mande um direct no meu Instagram, tá bom? Se você estiver ouvindo essas aulas em algum podcast, você pode assistir no meu canal do YouTube ou no Spotify, também num canal chamado Aulas de Teologia. Tá joia? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Né? Na última aula eu reprisei ali com vocês sobre as instituições judaicas, e ali paramos de uma forma, eu diria até, corri um pouco para passar um último slide. Então, já eu quero dar mais uma pincelada nele, e logo na sequência nós estaremos indo, como eu mencionei para vocês, sobre o material mesmo que a gente vem trabalhando aqui do professor Jair, e juntamente com esse material do livro-texto do Robert H. Kundry, tá bom? Antes de mais nada, como é costume também, vamos ler um texto, meus irmãos, que está em João, capítulo 1, versículo 1. Hoje a gente vai falar um pouco da língua original, então quero ler aqui com vocês. João 1:1. O irmão ou a irmã que desejar pode ler para nós o texto, ou que está na tela da sua Bíblia. Vou ler aqui. Por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Alguma versão diferente dessa? Os irmãos têm aí na mão? No princípio era o Verbo. Alguma versão está diferente? Pastor, na minha tá, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Aquele que é a palavra já existia. Pode ler o versículo todo, por favor. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Joia. Eu queria mesmo uma versão que tivesse essa expressão, a palavra, né? Vocês sabem que no original, essa palavra verbo é logos. Logos. Logos também é palavra, mas na compreensão grega, logos era mais do que uma palavra. Só para você ter uma ideia, logos, na perspectiva grega, na filosofia grega, tinha a ver com razão, tinha a ver com discurso, com sentido, mas também representava a ordem inteligente do universo e a capacidade racional humana. Em outras palavras, sentido da vida. Representava aquela inteligência cósmica. Quando os gregos falavam sobre logos, eles estavam falando sobre que
todas as coisas veio do Logos. Ou seja, todas as coisas foram criadas e foram, vamos dizer assim, organizadas pelo Logos. E o apóstolo João, conhecendo muito bem essa ideia grega, essa ideia filosófica de origem de todas as coisas, porque, irmãos, essa pergunta, da onde viemos, para onde vamos, o que somos, além de ser algo filosófico, é algo também espiritual, é algo que sempre despertou os sentidos de qualquer pessoa, em qualquer cultura. Da onde surgimos, da onde viemos, aonde origina todas as coisas. Então, na perspectiva grega, daquela sabedoria que aprendemos, inclusive, né, do mundo helênico e depois da cultura romana, e aprendemos muito bem aqui nas últimas aulas, que o Império Romano ele foi fundamentado em cima da cultura grega, ele aproveita, até porque os gregos realmente eram muito competentes. Então, quando o apóstolo João pega agora o Logos e diz, no princípio era o Logos. A princípio parecia que ele estava falando uma palavra na mesma correspondência dos gregos. Mas aí ele vem e diz, e esse Logos estava com Deus. Ele não só é a origem de todas as coisas, mas ele estava com Deus. E esse Logos era Deus. E ele encarna. E o nome dele é Jesus. Que é isso que trata o capítulo 1 aqui, de João 1. E aqui, irmãos, quando a gente tem um pouquinho dessa percepção, né, da compreensão da língua grega, daquele mundo helênico, ou daquela cultura que permeava todas aquelas nações, mesmo aqui falando um judeu, então essa mensagem foi muito impactante. E podem ver que o Novo Testamento ele é escrito em grego, no grego chamado grego koine, tá bom? Então, eu deixei aqui esse texto para vocês, porque o apóstolo João, quando ele escreve aqui o capítulo 1, ele usa uma ideia que era comum naquele mundo, naquela cultura, mesmo entre os romanos, gregos, judeus, e aí ele explica, dizendo, olha, a origem de todas as coisas estava com Deus, porque Deus é a origem de todas as coisas. E ele sempre estava no princípio com Deus, e ele encarna, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele é o autor da vida, ninguém se compara a ele. E eu caminhei com ele, como se nós entendêssemos, né? Porque o Evangelho de João é a própria demonstração do Jesus divino. A gente vai chegar lá. Então é como se João depois estivesse dizendo, olha, eu caminhei com ele, eu aprendi com ele, eu fui separado por ele, e eu estou apresentando a vocês ele. Ele é o próprio Deus que encarna. Morre na cruz, uma morte substitutiva para nos salvar. A justiça dele vai àquele que crê. Quem crê nele, a justiça dele vai sobre ele. E o pecado daquele que estava perdido, no momento que crê nele, o pecado é lançado sobre a morte expiatória dele. E ele ressuscita no terceiro dia, ele é levado aos céus. E ele vai voltar um dia para nos buscar. Então, assim, o Evangelho de João é maravilhoso. Fiz essa abertura só para deixar vocês aqui com um gostinho, né, aquele gostinho de quero mais, porque realmente o Novo Testamento é magnífico. O Novo Testamento revela Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos falar rapidamente, né, sobre aquele último slide, como eu mencionei para vocês, porque a partir de hoje eu quero poder estar trabalhando aqui com vocês um pouco mais sobre os demais materiais do professor Jair, né? Então, vamos só concluir aquele último slide, rapidamente, né? E para a gente já
iniciar aqui a aula. Sobre as últimas aulas, alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender direitinho? A gente deu uma corrida no final da última aula. Sobre o livro, o texto, né? Como os irmãos sabem, estamos trabalhando tanto sobre o livro-texto, quanto trabalhamos já sobre outros materiais, né? Alguma dúvida? Trabalhamos sobre o período interbíblico. Iremos trabalhar também sobre janelas para o Novo Testamento. Indiquei para vocês também essas outras duas obras, né? Para vocês estarem consultando nessa matéria. Então, alguma dúvida do material, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Tá de boa, pastor. Ótimo. Irmãos, vocês notaram que é muita informação, né? E eu estou indo com cautela, porque eu não quero apenas jogar todo o material e literalmente ver vocês perdidos, né? Apesar que, por sermos um seminário, é normal que, num primeiro momento, o aluno não absorva tudo. E é por isso que gravamos. Eu louvo a Deus por esse momento na história, porque, para mim, isso é maravilhoso. Não só como professor, mas como poder contribuir para perpetuar esse material para outras pessoas, né? Mesmo que não sejam alunos aqui da nossa casa, mas só de poder contribuir com uma teologia ortodoxa é maravilhoso, tá bom? Então, vamos rapidinho aqui passar sobre os 3 pilares da Judéia, né? Que, na realidade, o que acontece? Na última aula, nós tínhamos falado sobre a sociedade judaica e agora seriam as instituições judaicas. Dentro da sociedade judaica, lembra, tínhamos os fariseus, saduceus, os essênios, os zelotes, os escribas, os herodianos. Então, ficou claro aquela parte para vocês? Tudo bem? Então, na última aula eu li rapidamente, mas depois eu notei que seria ótimo a gente dar mais uma apanhada aqui, com um pouco mais de critério, tá? Falando sobre esses 3 pilares da Judéia, as instituições políticas e religiosas no judaísmo no primeiro século. Só relembrando uma coisa, irmãos, sempre Deus deixou, desde os dias de Abraão, que o seu povo deveria ser um povo teocrático. Logo depois, né, que os descendentes de Abraão vão para o Egito, se tornam uma nação, depois com Moisés regressam, saem do Egito, ficam no deserto, recebem a lei, depois com Josué conquistam a terra, ou seja, se torna ali uma cidade-estado, uma nação, né, com 12 tribos, e depois da liderança dos juízes, vem ali a monarquia. Mesmo na monarquia, que nunca deveria ter existido, porque Deus deveria sempre ser o rei desse povo, de forma teocrática, percebam que os reis que foram fiéis conservavam a teocracia. E ali temos a história do Reino Unido, depois o Reino Dividido, depois o primeiro cativeiro assírio, cativeiro babilônico, depois o regresso, né, a retomada. Depois desse regresso, nós já não vemos mais a figura de um rei, a monarquia acaba. Por outro lado, Israel agora, debaixo dos novos impérios, né, iniciando ali pelo Império Babilônico, depois Medo-Persa, e depois cessam as profecias oficiais, entra depois no Império Grego e, por último, o Império Romano. O que acontece? Os governantes lideravam o povo de Deus. Podem ver que eram governadores. A linhagem de Davi estava ali. Mas agora recaía mais sobre quem? Sobre os sacerdotes. Aí temos todo aquilo que já aprendemos nas últimas aulas. Eu estou fazendo uma recapitulação para mostrar que a política e a religião, a gente poderia dizer, de uma forma única, sempre deveria ser teocrática, né? Quando eu falo política, seja na monarquia, seja no período dos juízes, seja no período dos patriarcas, querendo ou não, era uma nação, mesmo não tendo ali um território no Egito, era uma nação. Então, o valor teocrático sempre foi a base.
Agora, no Novo Testamento, que a gente vai começar a estudar, percebam, tem o Império Romano, tem uma ordem mundial sobre eles, mas ainda tem a política. A política nunca vai se desmembrar desse povo. Por outro lado, vocês nunca percam de vista. Aqui a política é porque há uma teocracia. Ou seja, é o Novo Testamento, podem ver que Jesus vem, né, debaixo desse contexto do Império Romano, mas ele estabelece o seu reino, mesmo que Roma não ligasse para ele num primeiro momento. Né? Pode ver que os herodianos e tantos outros nobres não ligavam para Jesus da forma que ele merecia. Nem por isso ele deixou de reinar, nem por isso ele deixou de conquistar. Então, estou falando tudo isso porque quando a gente fala política nos dias bíblicos, é muito diferente da nossa política, tá? Hoje é um outro contexto. E a gente tem que lembrar que o Novo Testamento ele fecha ali em Apocalipse, então pode ver que Deus deixou tudo fechado entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, aqui, agora eu vou dar uma passada, só para mostrar que essas instituições, quando elas acabam sendo antagônicas, ou seja, contrárias a Jesus, elas não deveriam ter sido assim. Mas por que elas se tornaram assim? Por causa do fator político, por causa da corrupção humana. Lembra dos asmoneus? Da família ali dos macabeus? Num primeiro momento, aquela revolta contra o helenismo, mas depois se coaduna com a política, o poder, ou seja, o mal que eles combateram, agora eles caem no mesmo mal. Agora a família herodiana é o grande exemplo, um idumeu, reinando sobre o povo judeu. Então percebam, os herodianos, que falamos inclusive na última aula, quem eram os herodianos? Eram judeus que defendiam Herodes. Ora, deveria defender Herodes? Deveria apoiar Herodes? Deveria valorizar Herodes? Percebam, a política, o lado humano entrando no meio da fé do povo de Deus, tá bom? Então agora, só passando rapidamente, na sociedade judaica, aqui nós temos a sociedade judaica do primeiro século, nós temos o Sinédrio, que é o Supremo Tribunal, o centro da justiça política e deliberação da lei. Temos a sinagoga, que é a comunidade, o ensino, local descentralizado de instrução e oração. E temos o templo, a adoração e o sacrifício, o centro físico exclusivo da aliança com Deus. Lembram dos fariseus, que valorizavam a Torá, e os saduceus, que cuidavam do templo? Então percebam aqui também uma diferença. Podem ver que nas sinagogas havia essa descentralização. O templo, uma centralização da adoração. E o Sinédrio, quem era? Era a união desses dois grupos que representavam o quê? Esse Supremo Tribunal, o centro de justiça político das deliberações da lei, que trabalhavam unidos com quem? Com o Império Romano. Então percebo que essas três forças eram muito fortes naqueles dias, no âmbito religioso e no âmbito político, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu poderia ter deixado essa parte, irmãos, como aula dada, mas aqui é muito importante, viu? Falei, eu preciso voltar um pouquinho e gastar um tempo com meus irmãos, tá bom? Então, leia para nós, Tomé, por favor. Sinédrio, o Supremo Tribunal. Dados-chave: 71 membros, seguindo o precedente de Moisés em números 11, 16 e 17. Mais de 30 anos casados, doutores da lei, segundo as tradições rabínicas. Liderança, presidido pelo sumo sacerdote. Ou seja, só um minuto, Tomé, por favor. Então percebam que aqui eles dizem que a criação do Sinédrio era baseado naquela questão onde Moisés compartilha do seu espírito com, não que o próprio espírito de Moisés, mas ele compartilha no sentido de orar, pedindo a capacitação sobre aqueles outros líderes, né, que iriam ajudá-los. Até Jétro também vai
ser muito influente nessa questão, né, para ajudá-lo. Então, eles dizem que a origem é lá com Moisés, mas, na realidade, o Sinédrio, irmãos, ele não nasce com Moisés, tá? Essa questão da liderança houve sim com Moisés, mas na história do Velho Testamento você não vê a figura do Sinédrio. O Sinédrio nasce depois da grande sinagoga, tá? Lembra que com Esdras, nos dias de Esdras, Neemias, lá na Babilônia, que o povo de Deus estava descentralizado, porque já não tinha mais a figura do templo. Agora Deus destruiu o templo, Deus destruiu os objetos sagrados para ensinar o seu povo que era verdadeiramente temer a Deus e os leva para a Babilônia. E o que sobra lá é a palavra, lembra disso? Pois é. Lá agora o povo de Deus, sendo guiados pelos profetas, o sacerdócio é restaurado, mas não mais como era em Jerusalém, porque agora não tinha mais templo, mas debaixo dessa orientação dos profetas, eles agora então vão buscar a lei, vão aprender a lei, vão seguir a lei. Então percebam, o Sinédrio vai ser fruto direto e imediato da onde? Da grande sinagoga. A grande sinagoga que é criada lá na Babilônia, que é consolidada no Império Medo-Persa, que com Esdras, inclusive, vai ter uma grande contribuição. Logo depois, ali nos dias do Império Grego, quando, inclusive, o rei do Egito, lá de Alexandria, pede para que se faça a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que surge a versão dos 70, da Septuaginta, percebam, é quando o Sinédrio nasce. Ou seja, no primeiro momento, nem problema. Lembra que eu falei sobre denominação, irmãos? Tem vezes que Deus permite algumas coisas na história. O problema é quando esse grupo da história começa a arbitrar, querendo, inclusive, ser maior do que a lei de Deus. Aí que está todo o problema. Que a gente vai ver, inclusive, o Sinédrio cometer vários deslizes no Novo Testamento, ao ponto de ir contra Jesus. Não precisamos falar mais nada, né, meus irmãos? E contra o próprio a grande profecia de Deus do Velho Testamento, que é o grande menino profetizado por Isaías, né? O menino que nasceria e que o governo de todas as coisas estava sobre os ombros dele. O Sinédrio não totalmente, vocês vão se lembrar, porque, por exemplo, Nicodemos era uma voz contrária, mas era uma voz contrária. A grande maioria estava querendo o mal de Jesus, o mal de João Batista e o mal dos apóstolos, tá bom? Então, eram compostos por 71 membros. Para participar do Sinédrio, você tinha que ter mais de 30 anos, ser casado. Aqui onde entra uma coisa curiosa. Paulo era do Sinédrio. Então, a gente entende que Paulo, ou ele era, de fato, viúvo, de repente a esposa de Paulo morreu prematuramente, a gente vai estudar isso um pouco depois, quando chegar nas cartas paulinas, mas ele precisava ser casado. No caso de Paulo, como ele era uma grande autoridade, ele pode ter sido uma exceção, entrado por o Sinédrio solteiro, mas é uma exceção muito difícil, irmãos, porque os judeus, eles são muito, nessa área, eles são muito rigorosos, né? E pode ver, 30 anos, por que 30 anos, irmãos? Sabem por que 30 anos? Vamos lá. Por que 30 anos? Pode chutar. Experiência. Tinha algum pré-requisito do judeu, a questão dos 20 anos, a questão dos 30 anos? Alguma tradição? Pelo que eu ouvi, eu não sei se foi até a aula do senhor, vou me referir quando Jesus, né, ele apareceu, né, ele, assim, voltou, né, que as coisas que eles falavam ou que faziam só era, como que eu vou dizer? Recebida, né, como verdadeira, como de experiência, a partir dos 30 anos. Né? Parabéns, é isso aí. Eu já disse em alguma das nossas aulas, eu não sei se foi aqui, Introdução ao Antigo Testamento, Novo, ou outra matéria, mas
Para o judeu, a maioridade se dava com 30 anos. 20 anos você estava pronto para pegar numa espada e ser alistado, e ir para a guerra. Mas a maturidade intelectual a partir dos 30. Por isso que nós entendemos que Jesus começa o ministério aos 30. Não porque ele não tinha sabedoria. Mas sabe aquela questão, meus irmãos? Quantos anos você tem? 25? Então, falta 5 anos ainda para você chegar a se tornar um homem pleno. Então, era isso. Para os judeus era importante. E era presidido por quem? Pelo sumo sacerdote, tá bom? Então, continua aqui. Tome por gentileza. Evolução da composição. Origem. Apenas principais sacerdotes e aristocratas laicos. Expansão. Adição de escribas e fariseus, desde Salomé, Alexandra. Lembra das descendências lá dos Seleucidas, ou melhor, dos Asmoneus, aquelas hierarquias? Pois é. Então, aqui começou a ter não só sacerdotes, mas agora entrou a adição de escribas e fariseus. Ou seja, aqui se tornou algo mais político, tá bom? E agora, membros notáveis no Novo Testamento. Membros citados no Novo Testamento: José de Arimateia, Gamaliel, Nicodemos, Anás e Caifás e Ananias. Esses são, no caso, né, as pessoas que, vamos dizer assim, são citadas no Novo Testamento, são lembradas com mais, vamos dizer assim, com mais detalhes, tá bom? Então, assim, só para recordar um pouco, tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, irmãos, esse slide, ó. Olha aqui. Nós já passamos por ele. Aqui, ó. Ó, Salomé Alexandra. Tá vendo? Ó, a dinastia asmoniana. Lembra com João Hircano, vem Aristóbulo, Alexandre Janeu, Salomé Alexandra. Com ela aqui, e podem ver que é de Alexandre Janeu, que vem Aristóbulo II, João Hircano II e Mariane. Aqui foi naquele período em que eles pedem ajudas para os romanos. Então, percebam que aqui com ela, Salomé Alexandra, como a gente acabou de ver, há essa mudança, tá bom? Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, que saiu aqui da tela. Então, alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. Voltar aqui, então, rapidinho. Deixa eu só compartilhar novamente para vocês. Vamos correr aqui. Essas pessoas notáveis, irmãos, podem ver, né? José de Arimateia, quem vai, juntamente com Nicodemos, vai enterrar o corpo de Jesus. O que nós entendemos de José de Arimateia e de Nicodemos? O ato deles de enterrar o corpo de Jesus é que eles já tinham se convertido aqui, no finalzinho do ministério de Jesus. Ou seja, eram vozes contrárias a eles. Mas percebam, irmãos, a política era tão forte que eles não puderam fazer nada. Né? Anás e Caifás, vocês já notaram que quando os evangelistas vão falar sobre Anás e Caifás, eles citam 2 sumos sacerdotes, não um? O que nós entendemos, irmãos? Que o evangelista está fazendo uma denúncia. Não era para se ter 2, era um só. E por que tinham 2? Por causa da questão política. Estão entendendo? Olha a influência política, olha o lobby judaico, olha a influência romana, herodiana, dentro da fé. Por isso que Jesus é rejeitado. E por isso que esse grupo, que deveria ser os seguidores de Esdras, piedosos, seguidores de Moisés, seguidores dos profetas, aqueles que realmente aprenderam lá no retorno do cativeiro babilônico, estavam tão distante deles, tá bom? Por causa da política. Então, rapidinho aqui, vamos lá de novo.
Sinédrio, a balança de poder. Então, mais uma vez, leia para nós, Tomé, por gentileza. Divisões partidárias. Fariseus contra saduceus. O apóstolo Paulo usou essa divisão inteligentemente a seu favor para dividir o conselho. Atos 23, de 1 a 10. Paulo sabia que havia uma briga entre eles, então Paulo jogou uma coisa para que eles discutissem entre eles. Paulo usou dessa situação favorável, já que os dois queriam prejudicar ele. Então, Paulo tentou aqui ganhar tempo. E aqui o domínio romano, por gentileza. O domínio romano. O direito de executar a pena capital foi retirado de Israel 40 anos antes da destruição do templo, confirmado pelo Talmud e João, capítulo 18, versículo 31. Lembra que eu sempre falei para vocês que os judeus, eles eram difíceis? Num primeiro momento, eles até podiam, porque já que eles estavam trabalhando debaixo, né, do seu representante legal, que era Herodes, que era o rei dos judeus, depois da morte de Herodes, ali o governo é distribuído, vem a figura de Pilatos, vem a figura de outras pessoas. Podem ver que depois da morte de Herodes, o Grande, aquela região já não foi mais governada por um rei, mas foi governada por governadores, os descendentes de Herodes. Mas pode ver que a gente também tem outra figura importante, que é Pilatos, que é outro representante de Roma ali na Judéia. Então, percebam que o Roma, vendo que os judeus usavam desse poder que eles tinham, já que eles tinham recebido dos judeus essa autoridade para continuar vivendo a sua fé, julgando as suas causas, os romanos tiraram esse privilégio deles poderem matar quem eles achassem bem. Por isso que a pena capital foi retirada deles. Percebam, 40 anos antes da destruição do templo. Vamos lá. O templo foi destruído pelo general Tito, que depois vira imperador, no ano 70, não foi? 40 anos antes, daqui por volta de que ano? Ano 30, não é? Ou seja, logo no início do ministério de Jesus, ou por volta disso. Então percebam uma coisa, se não tivessem criado essa lei, os judeus tinham mandado matar Jesus sozinho. Concorda? Lembra? A gente vai ver depois no material que eu separei para vocês, que agora a gente vai começar a entrar mais no Novo Testamento, que os judeus fazem um julgamento de Jesus à noite. Isso é proibido, irmãos. Não era para se fazer à noite, fazer de dia. Mas por que eles fizeram à noite? Porque era uma maneira de fugir da opinião pública, era uma maneira de maquiar a situação. Entenderam? Então percebam, aqui, olha a balança de poder, né? E aqui o julgamento de Jesus, leia para nós, por gentileza. Altamente irregular e destituído de legitimidade. Ocorreu à noite, ilegal, fora do templo, fechado, e o Sinédrio não tinha autoridade para condená-lo à morte, exigindo a intervenção do governo romano, Pilatos. Ou seja, então, já que eles não tinham, eles precisaram chamar Pilatos para poder fazer esse bem bolado, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Como eu disse, eu poderia ter dado como matéria dada, mas esse é um assunto muito importante, que vai permear o Novo Testamento, né? Então é importante vocês saberem, tá bom? Continuando aqui, toma para nós, por gentileza. A origem da sinagoga, da crise à adaptação. Cativeiro babilônico, judeus afastados de Jerusalém, sem templo e sem altar para sacrifícios. Salmo 137. A adaptação. Estabelecimento de uma nova forma de culto baseada em pequenos grupos para oração e leitura das Escrituras, em vez de sacrifícios. A diáspora. Após o cativeiro, muitos judeus permaneceram em outros países, espalhando as sinagogas pelo mundo. A primeira evidência, uma placa de mármore perto de Alexandria, Egito, dedicando uma sinagoga a Ptolomeu III, 246 a 221 a.C. Então, a criação da sinagoga, a gente já sabe disso, né? No cativeiro, uma adaptação, e eles se espalham pelo mundo, e eles estão, inclusive,
em Israel. Então, a sinagoga continua para nós? Sinagoga, requisitos e liderança. A regra dos 10, Minyan. Uma sinagoga só podia ser formada com no mínimo 10 homens judeus. Alguns pagavam desempregados para garantir o quórum. Ou seja, ai, irmãos, é inacreditável, né? Por que isso? Porque, lembra, ela não era também, ela não se torna um braço político. Então, você paga, né? Então, Tomé, ó, Diego, chamo, né, o marido da irmã Sônia, a gente reúne, eu vou lá e pago, eu montei uma sinagoga, acabou. Não é no mínimo 10, então eu tenho uma sinagoga. Eu sou o líder desses 10, eu tenho agora voz diante, né, das outras sinagogas. Percebam? Ai, meu Deus, o ser humano ele é muito difícil, né? Continua, Tomé, por favor. Anciãos, conselho diretivo que determinava as diretrizes. Administrador, manutenção do prédio e planejamento dos cultos. Ministro, Shazam, zelava pelos rolos na arca da Torá, limpava o edifício e alfabetizava crianças. Funções rotativas ligadas ao culto. Delegado da congregação, escolhia a cada culto para ler, orar e pregar. Exemplo, Jesus em Nazaré. Intérprete, traduzia as escrituras do hebraico para o aramaico. Encarregados da esmola, recebiam donativos para os pobres. Então, aqui é uma estrutura mostrando como funcionavam as sinagogas espalhadas, tá bom? Podem ver que Jesus lê. Irmãos, vocês têm que lembrar que um judeu naqueles dias, ele vivia uma vida muito simples. Então, um judeu, no máximo que ele tinha, eram porções das escrituras. Aonde eles aprendiam as escrituras? Na sinagoga. Então, se ele faltasse um culto na sinagoga, eles deixavam de aprender uma porção da palavra. Então, eles aprendiam com a leitura pública, ficavam recitando para decorar. Escreviam em algumas porções, mas somente os ricos, poderosos, podiam contratar o serviço para que algum copista, algum escriba, fizesse uma cópia para si. Percebam o quanto, né, nós somos abençoados, né, irmãos? Só aqui a gente poderia parar e dobrar os joelhos e agradecer a Deus, porque olha a quantidade de Bíblias que eu tenho aqui, sem contar as digitais, né, irmãos? É uma riqueza que a gente não tem nem como mensurar, não é verdade? Tá bom? Então, só para sinagoga, a ordem do culto e o espaço, né, o espaço físico, aqui mostra um pouco como era feita uma sinagoga. Ó, os assentos separados, mulheres leprosas ficavam em lugares segregados. Os assentos frontais, reservados para líderes mais antigos e anciãos, aliás, criticados por Jesus em Mateus 23:6, dando aquela ideia de autoridade, né, de valorização. Assentos posteriores, pessoas mais jovens e o público em geral. Áreas separadas, mulheres leprosas ficavam em lugares separados, né? Então percebam que cada sinagoga tinha isso. A ordem do culto, primeiro passo, receita da Shema, ouve Israel, Deuteronômio 6, 4 ao 9, por toda a congregação. Segundo passo, oração, toda a congregação orava de pé, com as mãos levantadas, virada para frente para Jerusalém. E terceiro passo, o encerramento em uníssono com a palavra amém. Né? Essa era a ordem do culto, essa era a liturgia, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algumas igrejas herdaram, será esse modelo aquelas que põem as cadeiras em cima do púlpito ou não tem nada a ver? Eu não sei te dizer não, Tomé, de verdade. Eu não sei te dizer, viu? Porque tem algumas igrejas que separam lá as cadeiras lá em cima para os líderes e tal. Eu acho que não, viu, Tomé? Eu acho que isso é uma questão mais de tradição. Mas eu não sei te dizer não, viu? De verdade, irmão. Tem coisas que... Por exemplo, na Idade Média, Tomé, o púlpito, logo depois, não só na Idade Média, mas depois da Reforma, o púlpito ele ficava como se fosse suspenso, como se fosse uma plataforma,
em que o pregador subia. E geralmente, e também ali depois da reforma, eles liam o sermão, né? Então, percebeu, eu acho que é uma questão mais de cultura, sabe? Hoje, por exemplo, as igrejas que colocam as cadeiras para os pastores, é uma forma também de honrar os pastores. Agora, se isso foi influenciado pelas sinagogas, eu não sei te dizer não, boa pergunta, né? Depois a gente pode pesquisar, tá bom também? O tabernáculo versus a sinagoga, uma distinção fundamental, né? Na sinagoga, a natureza era descentralizada, presente em todas as aldeias e no Império Romano. O foco era a palavra, leitura e oração. Restrição, nenhum sacrifício era realizado aqui. Já no templo, por isso que aqui a gente vê a questão da política. Aqui há uma centralidade. Aqui há uma descentralidade. O templo, natureza, centralizado, único localizado exclusivamente em Jerusalém. O foco, o altar, a adoração mediante oferta. Restrição, o centro exclusivo de sacrifício para todo judeu, né? Então, assim, percebam, essa é uma característica bem peculiar entre um e o outro, né? Enquanto um é mais singelo nas casas, outro é mais litúrgico, outro é mais coletivo, né? Porque é toda a comunidade, tá bom? Tudo bem? O Templo de Jerusalém, uma linha do templo histórica, né? Aqui é só uma breve recapitulação, como a gente viu na última aula, né? 970 a.C., aqui Davi prepara, mas ele não constrói. Aqui Salomão constrói em 966 a.C. Aqui em 586 é a destruição pela Babilônia. Em 515 é a reconstrução do segundo templo com Zorobabel. Aqui do ano 19 a.C. a 64 depois de Cristo, a expansão começa com Herodes, irmãos, mas Herodes morre, o grande. Mas essas reformas, elas só vão acabar mesmo no ano 64, tá? E aí, no ano 70, a destruição, né, por meio das legiões romanas, com o general Tito. Então, e agora a gente aguarda, né, a reconstrução, né, do terceiro templo para que se cumpra as profecias do Apocalipse, Daniel, Zacarias, né? Isso vai acontecer, meus irmãos. Não tenha dúvida. A Bíblia mostra isso, tá bom? A matriz de comparação institucional, né, mostrando cada um dos grupos. O sinédrio tinha essa função principal, a sinagoga e o templo, né? Então, mais uma vez, né, a função principal do sinédrio, justiça, deliberação, político, julgamento. Percebam, olha a inclinação do sinédrio para um lado mais político. Agora eu pergunto, e se esse sinédrio aqui, nos dias de Jesus, fosse extremamente consagrado? Claro que a história seria outra, irmãos. A história seria outra. E o templo? A mesma coisa. Assim como o templo era dirigido especialmente pelos saduceus, perceba que se nos dias bíblicos os saduceus fosse crente de verdade, teria uma outra postura, né? Tá bom? A sinagoga, a comunidade, oração e ensino da Torá, e o templo, adoração centralizada e expiação. No sinédrio, a liderança era sumo sacerdote, aristocratas e fariseus. Na sinagoga, a liderança, anciãos, locais e o Shazam. Não sei se essa é a pronúncia correta. E no templo, sacerdotes e levitas sobre fariseus e os saduceus, principalmente, né? Realizavam sacrifício, no sinédrio não, limitado ao julgamento. Na sinagoga também não faziam sacrifício, foco na palavra, e no templo, sim, o único lugar permitido, né? Tudo bem? Então, só para a gente agora finalizar, o legado do judaísmo à igreja primitiva, né? O sinédrio, a perseguição, o tribunal que julgou Jesus continuou a julgar a igreja nascente, envolvendo-se nos interrogatórios de Pedro, João, Estevão e Paulo. Percebam, todo o Novo Testamento, esse sinédrio está corrompido. Pastor, mas e Nicodemos? É uma voz, irmãos. É uma voz. No meio de um monte de desviado, tá bom? Tudo bem? O templo, mesma coisa.
Mudança de paradigma. A destruição do templo no ano 70 depois de Cristo encerrou permanentemente o sistema de sacrifício, forçando uma mudança irreversível na adoração judaica cristã. Ou seja, mudou tudo, né? O templo não existe mais, então o sacrifício não existe mais. E a sinagoga? O molde cristão, a ordem de culto descentralizado. O foco na palavra líder e a estrutura de líderes influenciaram diretamente como as igrejas cristãs primitivas foram moldadas. Percebam que Paulo ia pregar nas sinagogas, né? Então, muitas sinagogas foram abaladas pelo ministério de Paulo, dos apóstolos, e muitos se converteram. Ou seja, irmãos, não pensem que essa liderança corrompida aqui do templo e do sinédrio era todos os judeus, tá bom? A gente tem uma mania de admitir e falar assim, que Israel desprezou Jesus. Irmão, isso não é verdade, tá bom? Quem desprezou Jesus foi a liderança. Pastor, mas são líderes. E daí? Era desviado. Vamos lá. Nos dias da escola dos profetas, logo depois ali de Elias e Eliseu, a liderança da tribo do norte não era tudo desviada? Veio o cativeiro samaritano. Tá bom, e nos dias de Jeremias, com o templo, sacerdócio, sacrifício, os reis lá da tribo do sul, não era tudo desviado? Era. Entendeu? Então percebam, a liderança nem sempre é a maioria, tá, meus irmãos? Podem ver que milhares de pessoas se convertem. Quem eram os apóstolos? Por acaso os apóstolos eram gentios? Tudo judeu, meus irmãos. Lembram? Dia de Pentecostes? Se converte judeu de tudo que é canto? Então, não vamos dizer que todos os judeus negaram Jesus. Isso não é verdade. Uma minoria que era da liderança negou Jesus. Uma grande maioria se converteu. E foram perseguidas por essa minoria política, e aí onde houve a dispersão, tá bom? Tudo bem? Tá, meus irmãos, eu quis repassar de novo com vocês, só para a gente alinhar um pouco, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, agora aqui, meus irmãos, deixa eu mostrar para vocês. Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Se tiverem, pode fazer perguntas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Agora, nós estaremos entrando para o material. Eu vou estar seguindo um pouco mais aqui o roteiro do pastor professor Jair, tá? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês, ó. Temos a língua do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, os manuscritos do Novo Testamento. Então, agora a gente vai começar um slide, inclusive, voltado para isso, tá? Eu vou abrir aqui com vocês esse material, que seria o material sobre o Novo Testamento, tá bom? Tudo bem? Vamos, então, falar um pouco agora sobre esses assuntos. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Alguma pergunta, meus irmãos? Não. Tranquilo? Sem nenhuma dúvida, né? Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui o material aqui para vocês e vou compartilhar agora, tá? Aqui. 7, 8 e 9. Novo Testamento. Então, vou compartilhar com vocês. Diego, faça as honras para nós, por gentileza. Esse material. É baseado naqueles materiais do professor Jair Ribeiro, que são a parte 7, a parte 8 e a parte 9. Pode ler para nós, Diego, por gentileza? A formação e preservação do Novo Testamento. A ferramenta, o grego koiné. O filtro, a formação do cânon. A sobrevivência, a crítica textual. Joia. Então, a gente vai estar trabalhando agora um pouco mais sobre essas questões da língua, né? Inclusive, deixa eu abrir por aqui, viu, Diego? Olha só. Eu vou mudar aqui a página. Deixa eu só compartilhar essa outra que vai ser melhor para vocês verem. Aqui, ó. Aqui. Então, percebam, o Novo Testamento, meus irmãos, a gente vai ter essa questão da língua,
vamos ter essa questão do cânon e vamos ter essa questão também da crítica textual. A gente já aprendeu um pouco sobre isso, mas a gente vai agora mergulhar um pouco mais fundo sobre isso, tá bom? Então, leia para nós, Diego, por gentileza. A jornada linguística até o Novo Testamento. Período formativo, 1500 a 90 a.C. Grego pré-homérico e arcaico. Diversidade de dialetos locais. Então, só para vocês terem uma ideia da questão do que é a língua do Novo Testamento. A língua do Novo Testamento é o que nós chamamos de grego koiné. Irmãos, quando vocês verem algum professor de grego, principalmente grego bíblico, falando que o grego koiné é um grego vulgar, tomem cuidado, tá? A palavra vulgar no português, infelizmente, ela está associada a outra coisa. Então, o que é algo vulgar? Vamos lá. Vulgar. Eu sei que vocês sabem. É algo indecente, né? Hum? Algo indecente que não se pode ver, ouvir. Então, a palavra em si, né? Pode ver. Quando falamos que algo é vulgar, nós pensamos de indecência, não é isso? A palavra em si, vulgar, ela vem de comum, ordinário, trivial. Ou seja, a palavra vulgar nasce, Diego e irmãos, dessa expressão é algo comum. Até aí tudo bem, nenhum problema, né? Isso é algo comum. Mas o que eu quero dizer? Quando um professor de grego fala que o koiné é vulgar, ele está dando uma ideia de desprezível. É uma língua desprezível. E não é isso. Eu sei que a palavra vulgar, num primeiro momento, ela não significava isso, mas ela passou a significar. Concorda? Por exemplo, se eu falar assim, irmãos, isso daí está mediano. Ou seja, está na média. Quando eu falo isso é medíocre, deriva-se de média? Sim, porque se está na média, é algo que não é excelente, está na média. Mas nem tudo que está na média é medíocre. O que se tornou o adjetivo medíocre? Desprezível. Concorda? Então, se eu falar, isso está mediano, irmã Sônia, irmão Marcos, Tomé, Diego, o seu trabalho está mediano. Seu trabalho está medíocre. Concorda? Para nossa cultura, é outra palavra. Eu sei que, num primeiro momento, medíocre poderia ser mediano, mas hoje, quando falamos medíocre, é uma palavra ofensiva. Vulgar poderia ser algo, como eu disse, o que é vulgar? Numa tradução, no significado, é comum, é ordinário, é trivial, mas vulgar virou algo indecente, virou grosseiro, obsceno, deselegante. Então, quando vocês ouvirem qualquer professor falando que o grego koiné é vulgar, é porque ele está querendo atribuir um valor às páginas do Novo Testamento como algo desprezível. Meus irmãos, o Novo Testamento, que é a grande revelação de Deus, que é o grande testamento de Deus para todas as outras gerações, foi registrada no grego koiné. É vulgar? Eu poderia dizer que é uma língua comum, é uma gramática comum, mas não é uma gramática desprezível. Tá bom? Então, eu estou fazendo esse adendo aqui porque eu me recordo que em uma aula que eu estava com uma grande autoridade de grego, eu fiquei muito triste porque ele era conhecedor do Evangelho, mas ele era um apreciador muito grande do grego clássico. Então, ele tratava o grego bíblico como algo desprezível, falava, é vulgar, é grego vulgar. Meus irmãos, não é porque é escrito num grego comum que seja desprezível. Por exemplo, meus irmãos, nós falamos o português rebuscado ou falamos um português comum? Falamos um português comum. E daí? Porque é comum, não tem obras literárias maravilhosas? Claro que tem.
Não é porque é comum que não temos uma poesia. Estão entendendo, meus irmãos? Perceba, eu posso dizer que o português arcaico é um português elevado, e o português nosso contemporâneo é vulgar, é medíocre. Isso não é verdade. É a língua corrente. Não é tão rebuscada academicamente como, mas dizer que é desprezível. Entenderam? Então, aqui é uma linha do tempo mostrando como foi a língua, tá? Então, Diego leu aqui, né, Diego? Período formativo, que era o grego pré-homérico. Agora, o classicismo. Leia para nós, Diego, por gentileza. Classicismo. Grego homérico. Ilíada e Odisseia. E dialeto. Ático foco na extrema precisão das palavras. Aqui é o período clássico, irmãos, onde tem as grandes obras de Homero, né, da Ilíada e da Odisseia. Ático aqui tem a ver com Atenas e aquelas cidades onde eram muito elevado o seu nível de cultura. Então, a gente tem na língua grega esse período chamado período clássico, tá? E aqui, leia para nós, Diego, por gentileza. Período Ático e Conquistas, séculos 3 e 2 a.C. Idioma levado por Felipe II e Alexandre o Grande, adotado por Ptolomeu no Egito e Seleuco na Síria, usados no apócrifo do Antigo Testamento. Ou seja, aqui é o período do helenismo, irmãos. Então, esse é um período chamado ático e de conquistas. Percebam, é aqui que o mundo vai ser impactado, o Ocidente e Oriente, pelo grego. Então, percebam, o mundo foi alfabetizado agora no grego, mesmo que depois isso se perdurou mais como um legado mais ocidental, mas num primeiro momento, até as expansões muçulmanas, irmãos, o que dominava no Oriente e no Ocidente era o grego. O latim também, claro, por causa do Império Romano depois. Mas logo depois disso vem aqui a última fase, que é o grego koiné. Leia para nós, por gentileza. O nascimento do koiné, a mistura do grego ático como influência dos povos. Conquistado gera uma língua comum e universal. Porque aqui há uma mistura do ático, daquilo que era falado em Atenas, e aqui foi expandido nas helenizações, porque atinge também o Egito, atinge a Síria. Irmãos, é como hoje nós falamos, né? Por exemplo, nós não aportuguesamos muitas palavras americanas. Por exemplo, eu quero um hambúrguer, eu quero 2 hambúrgueres. Ué, hambúrguer é uma palavra americanizada, mas a gente já usou aqui uma conjugação verbal no hambúrguer, né? E assim a gente vai fazendo na língua, não é? A língua ela é viva, ela vai tendo essas adaptações. Não tem como a gente deixar de fazer essas adaptações. Então, o que é o grego koiné? Foi quando esse grego aqui no período da helenização, ele chega em muitos lugares e ele vai sedimentando na cultura. Ele entra, e aí ele vira o chamado grego koiné. Meus irmãos, esse grego koiné aqui, ele se estabeleceu no mundo por séculos, viu? Então, assim, durante muitos anos e décadas, era estudado, escrito e falado, comercializado, tudo em grego koiné. Hoje, quando você vai, por exemplo, na USP, em grandes faculdades, eles não estudam grego koiné. Aí eu te pergunto, por que não? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você for estudar o grego koiné, qual é a obra mais clássica de todas no grego koiné? Sabe qual é? A Bíblia, meus irmãos. Estão entendendo? Olha o demônio aí, né? Eu fiz essa pergunta para o Ribeiro, certa ocasião. Falei, Ribeiro, lá na USP, o departamento de grego, por que eles têm um desprezo tão grande pelo koiné? Ele falou, é uma coisa do inferno. Por quê? Lá eles não estudam o koiné, eles estudam só esses outros períodos aqui. Aqui eles desprezam. E eu falei, mas por quê? Ele falou, é simples, porque eles vão estudar a Bíblia.
Eles desprezam o Koiné porque dizem que é comum, mas dentro da literatura do Koiné existe um mundo de literatura em que as universidades muitas vezes desprezam. Agora, é claro, irmãos, isso não acontece em todos os países, tá? Países de origem protestante vão dar um valor aqui para essa área linguística, tá bom? Tudo bem? Já estamos entrando aqui um pouco mais nos assuntos, né, que seria o cânon do Novo Testamento, a língua, tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Não? Então vamos dar uma pausa aqui? Vamos? E a gente volta daqui a alguns minutos. Antes de eu fechar aqui, irmãos, só um adendo aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês rapidamente até onde já progredimos no nosso material. Porque muitas vezes a gente está olhando aqui todo esse material, a gente está estudando, tal, e de repente a gente pensa assim, puxa, até onde já fui, né? Até onde nós já fomos. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho o material do livro-texto, rapidinho aqui para vocês, olha só. Eu até separei esse material. Aqui é aquela edição do livro Panorama do Novo Testamento. Olha só, aqui é a versão antiga, tá? Aqui é a versão antiga. Então, mas olha só, pela versão antiga, dá para a gente ver o quanto a gente já progrediu nessas matérias, né? Olha só. Então, pegando aqui a parte 1, ó, temos os antecedentes político-culturais e religiosos, a história política intertestamentária no Novo Testamento, né? Pode ver que aqui seria praticamente esse período do período interbíblico. Olha agora, o cânon e o Novo Testamento. Então, a gente já está entrando aqui. Mas eu vou pegar até um outro material que eu fiz questão de separar aqui para vocês, só para vocês verem, que é aqui. O livro-texto, se você pegar o seu livro-texto agora e abrir ele, deixa eu até mostrar aqui. Aqui, ó, eu fiz questão de pegar também uma página dele. Deixa eu só aumentar a letra aqui. Olha só que legal. Nós já trabalhamos todas essas partes, né? Esse aqui é o livro-texto atual, né? Pode ver, nós trabalhamos os antecedentes históricos e o período neotestamentário, o ambiente secular do Novo Testamento, os ambientes religiosos e filosóficos do Novo Testamento, e agora estamos aqui, ó, o cânon e o texto do Novo Testamento, página 112. Percebam que nós gastamos um tempão, é óbvio que nós não trabalhamos só nesse livro-texto, nós trabalhamos em muitas outras obras, né? Então, só para mostrar para vocês o quanto já progredimos, né? Hoje mesmo, querendo Deus, vamos concluir essa parte do cânon, e já vamos entrar aqui nesse material, o estudo da vida de Jesus, panorama introdutório da vida e do ministério público de Jesus. Agora, olha que interessante, irmãos. Aqui, nesse material, que é agora no livro-texto atual, ele trabalha dessa forma, né? Ó, capítulo 4, a segunda parte, subsídios literários históricos, o cânon e o texto do Novo Testamento, o estudo da vida de Jesus, panorama introdutório da vida de Jesus e o ministério público. Terceira parte, os 4 evangelhos canônicos e Atos. E aqui vem Marcos, Mateus, Lucas, João e Atos. Ou seja, olha que interessante, esse livro está dessa forma, né? Mas o livro antigo do próprio Gundry, olha só que interessante aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O outro livro dele na edição anterior, ele mudou, era diferente, ó. Era o primeiro, aqui, ó, parte 1, o cenário, os antecedentes políticos, culturais e religiosos. E aí vem até aqui o cânon. Segunda parte, o evento crucial, a carreira de Jesus. E aqui, nessa segunda parte, olha que interessante como era abordado aqui esse livro, né? Na segunda parte, vem a vida de Jesus, os 4 evangelhos, introdução panorâmica da vida e ministério público de Jesus, o estudo harmonístico do evangelho, os primórdios,
o grande ministério Galileu, o ministério posterior na Judéia e Pérea e o desfecho. E aí depois a parte 3, as consequências triunfais de Jerusalém a Roma. Então aqui ele mudou a ordem do livro. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu prefiro mais essa ordem atual, prefiro, porque nesse livro aqui, separa os evangelhos. Só que aqui, meus irmãos, querendo ou não, essa divisão anterior, ele traz umas informações que eu também acho bem interessantes, sabe? Ele mistura os 4 evangelhos aqui no evento crucial. É bem interessante essa divisão antiga, né? Então, eu só estou fazendo esse comentário aqui para vocês, porque eu preparei aqui para vocês, dessa edição antiga, um material que eu vou estar disponibilizando para vocês também, capítulo a capítulo, tá? Para vocês estudarem, tá bom? Então, estou passando aqui para vocês, porque eu achei bem interessante, porque a maneira que essa nova edição está, eles tentaram condensar. Como o sumário ficou mais elaborado. Só aqui ficou uma divisão, na minha opinião, uma divisão mais detalhada, com focos específicos, sabe? Eu gosto mais dessa versão anterior, tá bom? Mesmo sabendo que a versão atual, a mais moderna, ela tem para nós, eu diria, um peso diferente. Por que ela tem esse peso diferente? Porque aqui está mais organizado. Ó, a segunda parte trabalha sobre o cânon, o panorama. A terceira parte mergulha nos evangelhos. A estrutura aqui é mais fácil de ser observada. Só que na versão anterior do livro, tinha esses detalhes. Eu gosto daquilo, sabe, de você olhar de forma específica, tá bom? Então, eu só fiz esse comentário aqui, porque eu preparei o material para vocês, tá bom? E eu vou estar passando para vocês. Mas percebam, a gente já está, né, olhando esse material aqui, como se nós estivéssemos literalmente já caminhado bastante. É claro que eu dei muito mais material para vocês do que está aqui nessas 100 e poucas páginas, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Na leitura do livro texto dos irmãos, os irmãos estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre algum ponto? Não? Então, podemos ir para o nosso intervalo? Então, vamos para o nosso intervalo, meus irmãos. Fechado, então. Então, vamos para o nosso intervalo, voltamos em instantes, tá bom? Vou parar aqui a gravação.